sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido IPAcast, onde falaremos um pouco hoje sobre a teologia da libertação latino-americana, com foco no padre católico e guerrilheiro Camilo Torres. O texto base da nossa conversa de hoje foi escrito por Samuel Silva Gotay, sociólogo porto-riquenho, professor na Universidade de Porto Rico, na Faculdade de Ciências Sociais de Rio Piedras. Gotay é formado em Psicologia na Universidade de Porto Rico, mestre em Teologia e Sociologia da Religião pela Universidade de Yale e doutor em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Autônoma do México. Ele possui vários trabalhos sobre as relações da Igreja com a sociedade latino-americana, entre eles o intitulado O Apóstolo e a Igreja e a Pobreza em Porto Rico, uma interpretação histórico-social. Nosso autor conhece amplamente a discutida teologia da libertação, que surge na América Latina a partir da reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano em Medellín, Colômbia. O texto aqui usado foi publicado como resultado do Seminário de História das Ideias na América Latina, ministrado no Centro de Estudos Latino-Americanos da Faculdade de Filosofias e Letras da UNAM, e foi publicado em 1972, no Anuário Latino-América, trabalho que leva o título de Teoria da Revolução de Camilo Torres, seu contexto e suas consequências continentais. Mas antes de adentrar no texto de Gotay, vamos explicar em linhas gerais esse movimento e esse grande personagem. Afinal, o que é a dita teologia da libertação latino-americana? Ela é uma corrente teológica cristã, nascida na América Latina na década de 1960, e que abrange um maior envolvimento pastoral secular com as questões sociais latino-americanas. Caracterizada por surgir num período marcado pela ascensão de ditaduras e agravamento de problemas sociais, como desemprego, fome e opressão, essa teologia surge como um movimento ramificado católico, numa região marcada pela forte presença católica América Latina, hispânica e portuguesa. E quem é Camilo Torres? Camilo Torres foi um padre e sacerdote católico colombiano que viveu entre 1929 e 1966, conhecido como um dos pioneiros da teologia da libertação. Ele era também sociólogo e propunha o diálogo entre o marxismo e o catolicismo, além de fazer parte do grupo guerrilheiro Exército da Libertação Nacional, o ELN. Para Camilo, o cristianismo propunha o caminho para uma sociedade justa e igualitária, de forma que viu nas ideias socialistas uma oportunidade para promover uma revolução que alcançasse tais objetivos. O padre foi destituído de seus cargos pela Igreja, o que o levou a dedicar-se totalmente a seus planos políticos, quando se tornou parte ativa do Exército da Libertação Nacional. Camilo Torres faleceu em seu primeiro combate, em 1966, e teve seu corpo enterrado em lugar secreto para não criar culto em torno do padre guerrilheiro. Agora que apresentamos essas informações, vamos falar um pouco sobre o texto de Gotay. A América Latina representa a maior parte dos católicos do mundo, e as progressões apresentadas pelo autor mostram que nos próximos 30 anos representaremos metade da população católica total. Dessa forma, a Igreja Católica se apresenta na América Latina como um ponto forte para o enfrentamento às formas de imperialismo e neocolonialismo, desde que para isso haja uma mudança radical na instituição. A Igreja tem sido estudada pela historiografia da perspectiva de instituição que assegura a estabilidade política a partir da proteção das classes dominantes em troca da manutenção de seus privilégios. Entretanto, com a transformação social produzida pelo liberalismo, a Igreja foi despojada de seu poder político e boa parte do econômico, devido sua ligação com a defesa conservadora, principalmente durante o processo de formação das repúblicas latino-americanas. Gotay aponta que, eventualmente, a Igreja se reconciliou com o liberalismo político e econômico, o que a levou a recuperar alguns de seus privilégios. Entretanto, no século XX, o que marca o conflito da instituição não é mais a relação liberal-conservador, mas sim o advento de outro sistema econômico, o socialismo. As diversas transformações sociais causaram o surgimento de um novo clero, que exerce uma função social contrária à função da Igreja como instituição, e em apoio às classes sociais mais baixas e marginalizadas. Para o autor, as duas grandes revoluções do último século, a Revolução Tecnológica, com a chegada do homem à Lua, e a Revolução Cultural, com o movimento dos povos colonizados e das minorias oprimidas, revelam um mundo em crise, em processo de transformação para algo totalmente novo. Logo, da mesma forma, essa crise se apresenta dentro das instituições religiosas.
A secularização da sociedade vem se tornando mais presente a cada dia, ressaltando o poder individualista do homem de agir sobre si mesmo através do fazer político e social, e tirando a noção de que os rumos individuais são intervenções de Deus. Cada vez mais a Igreja tem se afastado da sua religiosidade institucional e nesse momento que vivemos de rapidez nas transformações, isso tem tomado mais força e pode ser observado nos próprios concílios da Igreja Católica, onde o discurso utilizado pela Igreja começa a se transformar. O mundo e as coisas terrenas passam de condenáveis a criações divinas, o qual são perfeitas e imperfeitas, passíveis de compaixão. A hierarquia absoluta da Igreja se transforma numa comunidade. A nova geração de teólogos se preocupa com o mundo pós-guerra. Iluminados pela crítica da juventude, a revolução racial, a revolução colonial, e ao mesmo tempo lidando com a miséria, fome e desemprego visto nos países latino-americanos que vivem um capitalismo industrial fracassado e onde sonham com esperanças geradas pela Revolução Cubana de 1959. A crise econômica da década de 30 gerou um aflorar de governos populistas voltados para a industrialização na América Latina. Vimos uma crescente e rápida urbanização e os incontáveis problemas advindos dessa mudança acelerada, problemas de saneamento, doenças e a formação de periferias. O avanço do imperialismo norte-americano começara a injetar medidas econômicas nesse país e que ao mesmo tempo exigia o controle da pressão popular sobre os governos. É nesse contexto que Cuba se apresenta como uma saída para a América Latina, independente dos Estados Unidos, com reforma agrária, com reforma urbana, alfabetização e políticas voltadas para a industrialização. Essa teoria do foco guerrilheiro, que apresenta o povo como um agente de mudança direto, o campesinato como força expoente e o ideal do novo homem, que não é alienado, não aceita exploração do trabalho e não precisa de uma revolução burguesa. E é com esse horizonte esperançoso que aparece aqueles que encontram na revolução um espaço especial para o cristianismo. Nesse meio surgem nomes como Camilo Torres e outros que vão formar esse novo clero, preocupado com as questões sociais e na posição de agentes ativos de transformação. De acordo com Gotay, os camilistas, embora não se enquadrem em todas as características como uma seita, possuem em si um importante aspecto típico desse segmento, a rebelião contra a ordem socioeconômica e religiosa imperante, mas com a diferença de que essa rebelião dos camilistas não é simbólica, e sim política. O pensamento de Camilo é uma reação às mortes de colombianos na década de 50, uma reação à oligarquia colombiana e à miséria que imperava sobre o país. Nas palavras do autor, é a resposta da violência revolucionária à violência institucional, mas também é o ato de liberdade de um homem que toma para si a exploração de seu povo e oferece sua própria vida. Camilo Torres entende que a mudança não pode depender de uma minoria no poder, logo é preciso achar um meio de tomada do poder pela maioria. Dessa forma, organiza a plataforma da Frente Unida do Povo Colombiano, que tinha por objetivo realizar a reforma agrária sem indenização, reforma urbana que outorgava propriedade sobre suas residências aos moradores das mesas, planificação obrigatória de investimento público e privado, impostos progressivos sobre a renda, onde não haveria instituições isentas, nacionalização de bancos, companhias de seguro, hospitais, centro de fabricação de medicinas, transportes públicos, rádio e televisão e a exploração de recursos naturais, relações internacionais independentes com todos os povos, previdência social e saúde pública garantidas, onde o pessoal médico trabalhará em qualidade de empregados públicos, sanções para os pais de crianças abandonadas, orçamento adequado para as Forças Armadas e para a defesa da soberania nacional, sob responsabilidade de todo o povo, e igualdade política para as mulheres. Assim, Camilo iniciava um movimento em busca de jovens interessados na causa revolucionária, até entrar para a Frente de Libertação Nacional e juntar-se à guerrilha, onde iria morrer após 4 meses. O guerrilheiro e sacerdote acreditava ser revolucionário por ser cristão, estendia a ideia de amor ao próximo ao seu extremo radical, de forma que concluiu que não seria possível uma sociedade que praticasse o amor ao próximo dentro do sistema capitalista. Dessa forma, a luta armada era um mal necessário para garantir a chegada da maioria ao poder, disse ele em uma de suas cartas. Isso se chama revolução,
E se é necessário para realizar o amor ao próximo, então para um cristão é necessário ser revolucionário. Sobre a sua relação com o marxismo, Camilo nunca chegou a erguer tal bandeira, mas sempre deixou claro que tinha uma visão prática do Estado socialista, onde muitas ferramentas marxistas serviriam bem. Embora para Marx a religião tenha sido considerada um ópio, Camilo mantinha-se conservador na perspectiva teológica, ressignificando o ideal de cristão como revolucionário, ao mesmo tempo em que aceita que as soluções para os problemas sociais não precisam ser cristãos, mas eficazes, mostrando sua ligação forte com as premissas da ciência. Após a morte de Camilo Torres, surgem os camilistas, sacerdotes e revolucionários influenciados pela ideia de Camilo, o qual atuaram em uma linha parecida por vários países da América Latina, como Brasil, Argentina e Chile, e continuam se multiplicando. Anos após sua morte, até mesmo Fidel Castro reconheceu a honra revolucionária de Camilo Torres, no Congresso Nacional de Havana. Enfim, as questões que Guattari nos propõe neste ensaio é pensar: este movimento continuará crescendo? Conseguirá modificar a mentalidade dos hierarcas da igreja ou se manterá entre os círculos dos oprimidos e marginalizados? Qual será seu impacto na história da América Latina? Quando a metade dos católicos do globo se encontraram em nosso continente, poderá o Vaticano manter sua resistência à revolução por mais tempo? Cremos que essas são perguntas que merecem uma séria consideração por parte dos historiadores e cientistas sociais da América Latina. E são com essas perguntas que nós terminamos aqui mais um IPAcast. Então, se você gostou, achou o assunto interessante, deixa seu like, o seu comentário, compartilha nas redes sociais e até a próxima!